Você está existindo agora? Ou será que isso tudo é uma ilusão? E se eu dissesse que existe uma chance bastante real de que o que você está vivendo agora é uma grande mentira? Existe uma chance de que seu cérebro tenha se formado espontaneamente nesse mesmo instante, junto com todas as suas memórias, sensações e a sua própria consciência. E o pior, as nossas melhores teorias da física atuais permitem isso. Diversas vezes na ciência, nossa busca incessante por conhecimento nos coloca diante de problemas monstruosos que geram situações absurdas. A nossa reação natural quando nos deparamos com uma situação como essa é simplesmente ignorá-la. Mas você não pode ignorar uma situação absurda para sempre porque ela não vai deixar de existir com isso. E só para deixar claro, esse tipo de situação é bem mais comum do que você imagina. Na verdade, é uma das maneiras com a qual ciência é feita. Se você tem uma pergunta e alguém tem alguma hipótese para responder essa pergunta, você não procura os lugares onde ela acerta, e sim onde ela erra. E se eu dissesse para você que o nosso melhor modelo cosmológico atual, que explicaria a evolução do universo desde instantes após um estado inicial até o seu fim, permite uma das situações mais absurdas possíveis? Esse é Boltzmann, uma das pessoas mais importantes da história da física, principalmente por causa do seu trabalho com termodinâmica. A termodinâmica é uma teoria com uma história interessante, principalmente porque a maior parte do seu desenvolvimento veio através de resultados experimentais ao invés de contas. Um exemplo de previsão da termodinâmica que é confirmada por todos os experimentos feitos até hoje é a de que o calor sempre flui de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Você nunca vai ver um copo de água deixado parado sobre a mesa ficando cada vez mais frio até criar pedras de gelo, a não ser que você esteja dentro de uma geladeira. Nesse caso, o copo é o corpo mais quente. Ele vai ceder calor para o ambiente frio da geladeira, diminuindo sua temperatura e formando gelo no processo. Isso é conhecido como a segunda lei da termodinâmica, e ela introduz uma palavra nova no nosso vocabulário, que é entropia. A segunda lei prevê a direção em que processos ocorrem, como o caso do copo com gelo. Você pode ver gelo derretendo se deixado em cima de uma mesa a temperatura ambiente maior do que 0 graus Celsius, mas você nunca verá gelo se formando espontaneamente. A segunda lei da termodinâmica diz que a entropia de um sistema fechado sempre será constante ou aumentará ao longo do tempo. Note que nós deixamos bem claro que ela nunca pode diminuir. E de fato, historicamente, essa lei foi descoberta empiricamente, ou seja, fazendo experimentos. Em todos os exemplos que eram investigados, o calor sempre fluía de corpos mais quentes para os mais frios. Até que Boltzmann e outros físicos entraram na história. Uma das coisas especiais que Boltzmann e esses outros físicos fizeram foi pegar as leis da termodinâmica, que eram praticamente experimentais, e mostrar como chegar nelas matematicamente. Eles fizeram isso considerando gases como grandes números de partículas se movendo aleatoriamente em todas as direções. Pense na entropia dessa coleção de partículas como uma espécie de o quão especial esse sistema é. Imagine que nós tenhamos uma caixa e queremos preencher essa caixa com o gás. Uma das maneiras de fazer isso seria colocando todas as partículas do gás o mais próximas possível do centro da caixa. Esse estado é bastante especial, e nós até podemos arriscar e dizer que ele é bastante organizado. Se nós deixarmos o tempo passar, nós vamos ver essas partículas todas se espalhando aleatoriamente e preenchendo a caixa inteira. Ou seja, nós vimos a entropia aumentar. Fomos de um estado especial e organizado para um estado bastante desorganizado. É disso que a segunda lei da termodinâmica fala. Mas por que tem que ser assim? Vamos voltar e esvaziar a nossa caixa. Novamente, nós queremos colocar nossas partículas de gás nela. Nós já vimos que uma maneira bastante especial de fazer isso, e uma de baixa entropia, seria colocar todas as partículas no centro. Mas olhem quanto espaço livre nós temos dentro da caixa. Nós podemos pegar qualquer partícula e afastar um pouco do centro para evitar aglomerações. Mas espere, nós podemos fazer o mesmo para todas as partículas. Na verdade, nós temos uma infinidade de maneiras diferentes de organizar essas partículas dentro da caixa. Aquilo que fizemos antes de deixar todas elas no centro é uma das bilhões de trilhões de maneiras diferentes de se fazer isso. A segunda lei da termodinâmica é sobre isso. Se nós tivermos as partículas espalhadas na caixa se movendo aleatoriamente, só existe um estado dentre bilhões de trilhões em que todas elas estejam no centro. Enquanto existem bilhões de trilhões de outras maneiras, só que mais desorganizadas. É por isso que nunca vemos todas as moléculas de ar da sala em que nós estamos colapsarem para um único ponto e nos matarem em um vácuo. Tudo bem, embora essa probabilidade exista, ela é praticamente aniquilada pela probabilidade muito maior e incrivelmente esmagadora
de as moléculas de ar se deslocarem para outra configuração de maior entropia. Em resumo, é por isso que nós não vemos gelo se formando espontaneamente em cima da mesa ou moléculas de ar colapsando para um único ponto na minha sala. Simplesmente existe um número inimaginável de outros estados de maior entropia para cada estado de entropia baixa. Portanto, nós sempre vamos ver a entropia aumentar, ou seja, ir para esses estados que são mais prováveis. O motivo de eu estar falando isso é para deixar bem claro que a segunda lei da termodinâmica é muito mais uma questão de probabilidade do que de certeza absoluta. E isso é importante. Existem muito mais estados de alta entropia do que de baixa. Por isso nós sempre vemos a entropia aumentar. Mas algumas pessoas perceberam muito bem o problemão que isso poderia gerar. Eu passei o vídeo inteiro até agora falando de partículas de gases, mas uma aplicação bastante interessante e não tão difícil da segunda lei da termodinâmica vale para o universo como um todo. Nós podemos imaginar o universo como um grande gás. Os nossos melhores modelos nos mostram que um dia ele esteve condensado em um ponto infinitesimalmente pequeno e por algum motivo que nós ainda não sabemos, ele começou a se expandir violentamente. Esse é o Big Bang. Percebam que a segunda lei da termodinâmica continua valendo, e é quase o mesmo exemplo do gás numa caixa que eu falei antes. No seu estado inicial, a entropia do universo era pequena. Só que diferente de uma caixa, o universo é por definição tudo o que existe. Ele é o mais perfeito exemplo de sistema termodinamicamente fechado. É impossível que o universo perca ou ganhe calor do lado de fora, porque esse lado de fora não existe. Então, inicialmente, o universo começa de um estado de baixa entropia e logo após o Big Bang, essa entropia começa a aumentar e aumentar e aumentar. No meio desse caos todo, você até pode encontrar pequenas regiões organizadas, como planetas, estrelas e galáxias. Mas isso não dura para sempre. A entropia não perdoa e a seta do tempo chega para tudo e para todos. Uma hora o universo vai atingir um estado de entropia tão elevada que nós poderemos dizer que ele chegou no seu equilíbrio térmico. Nesse ponto, qualquer reação química ou física se torna impossível porque tudo está na mesma temperatura. Não existe mais energia útil para fazer nada. O universo vira um grande vazio, uma grande escuridão. Não adianta berrar nem pedir ajuda, porque o som não sai da sua boca. E também não existirá ninguém para ouvir. Esse é o fim. A morte térmica do universo. E uma vez nesse estágio, ela durará para sempre. E é aqui que as coisas começam a ficar bizarras. Uma das pessoas que percebeu inconsistências na ideia do Boltzmann foi um físico e matemático chamado Poincaré. Alguns anos antes da ideia de entropia do Boltzmann ser publicada, ele já tinha proposto um teorema conhecido como Teorema da Recorrência. Ele pode parecer complexo, mas o que ele diz é que equilíbrio termodinâmico não é para sempre. Ele apenas dura uma quantidade muito grande de tempo. Inicialmente isso não tinha nada a ver com entropia e naquela época eles muito menos tinham desenvolvido a teoria do Big Bang ainda. Mas as implicações eram claras. Lembrem-se que a segunda lei diz que a entropia de um sistema fechado sempre permanece constante ou aumenta. Mas não se esqueça de que isso é uma probabilidade e não uma certeza absoluta. Se o nosso universo vai existir para sempre, eventualmente uma pequena flutuação acontecerá que poderá levar o universo inteiro de um estado de mais alta entropia para um estado de mais baixa entropia. E nós vamos além. Já que nós temos tempo infinito, nós podemos escolher praticamente qualquer flutuação que nós quisermos. Essas flutuações podem reorganizar a matéria em uma xícara de café flutuando pelo espaço. Ou então elas podem se organizar espontaneamente em uma foto minha que vai flutuar pelo espaço até o fim dos tempos. E a gente ainda pode ir além. Uma dessas flutuações pode organizar a matéria em um cérebro consciente, que sente, que vive, que pensa e que existe. Inclusive, a probabilidade de você ser um desses cérebros, que foram apelidados de cérebro de Boltzmann, é maior do que a de você ser, bom, você. E o mais incrível aqui é que nós não violamos absolutamente nenhuma lei da física. Muito pelo contrário. O nosso melhor modelo cosmológico da atualidade permite que cérebros de Boltzmann existam. Provavelmente você é um. Talvez vários outros objetos ou cérebros tenham surgido espontaneamente antes de você. E quem sabe você é o primeiro que teve os átomos do seu cérebro organizados de uma maneira que você consiga sentir tudo o que você sente. Você tem as memórias da sua vida até agora. Você consegue sentir os seus pés tocando no chão nesse exato momento. Mas você não tem como provar que você realmente está aqui. Probabilisticamente você é o resultado de uma flutuação. E tudo isso que você acha que é a realidade pode ter se formado há apenas alguns segundos. Mas isso parece loucura. Eu não me sinto como um cérebro de Boltzmann. Eu tenho braços, eu tenho pernas, eu existo. Ou será que não?
Bom, vamos assumir por alguns segundos que sim, você é um cérebro de Boltzmann flutuando pelo espaço gelado, tendo todas as sensações que um ser consciente teria, até que finalmente você morra e o universo volte ao equilíbrio termodinâmico. Existe um problema com isso. Se o nosso universo permite a existência de cérebros de Boltzmann, então nós não precisamos parar por aqui. Essas flutuações também podem reorganizar a matéria à minha volta para fazer parecer que o universo inteiro existe, quando na verdade ele só começou a existir nos últimos segundos. Só que se eu não estava lá, como é que eu vou saber? Se esse for o caso mesmo, então como que eu posso confiar nos meus dados e experimentos científicos que me fizeram chegar na ideia de um cérebro de Boltzmann? Essa é a ideia por trás de um dos argumentos mais fortes contrários a essas bizarrices termodinâmicas como o cérebro de Boltzmann. Se eu assumo a possibilidade de cérebros de Boltzmann existirem, então eu também assumo que é provável que todos os meus conhecimentos sobre o universo e as leis da física flutuaram aleatoriamente para o meu cérebro. Vocês podem se perguntar por quê? E eu respondo, porque sim. Isso cria uma situação bastante estranha. Em um universo que permite a existência de cérebros de Boltzmann, eu não poderia confiar nos meus dados e conhecimentos de física. Se eles são um resultado de flutuações aleatórias que combinaram na minha cabeça consciente, por que eu deveria confiar neles? Por que eu deveria confiar em algo? Mas não se esqueça que são esses dados e conhecimentos que nos levaram à termodinâmica, e que depois nos levaram até a cosmologia, e que depois nos levaram até o modelo do Big Bang de matéria escura. E que são eles que geram situações absurdas como um cérebro surgindo espontaneamente no universo. Isso é um argumento filosófico, e não físico. Mas a ideia por trás é que se eu aceito que cérebros conscientes podem brotar espontaneamente no universo, então eu não posso confiar nos meus conhecimentos de física. Só que são eles que permitem a existência desses cérebros. Isso é, o próprio argumento que sustentaria a ideia de cérebros se formando espontaneamente no universo enfraquece ele mesmo. Mas isso nos deixa com uma pergunta. O que fazemos com os nossos modelos e teorias físicas que permitem uma situação absurda como essa? Nós devemos jogar tudo no lixo e começar do zero? É assim que a ciência funciona, pelo menos de certa forma. Se uma teoria gera uma situação absurda ou uma inconsistência, então muito provavelmente ela não está completa. É o nosso trabalho como cientistas buscar sempre corrigir as teorias para chegar em modelos que fiquem o mais próximo possível de descrever a realidade. Nós não devemos ter medo de erros ou incoerências em nossas teorias. Na verdade, é melhor que nós saibamos que elas existam e exatamente onde elas estão, para podermos trabalhar em novas teorias que consertem isso. No fim das contas, você provavelmente não é um cérebro que se formou espontaneamente no vácuo nos últimos instantes. Mas isso também não prova que você é real. Muito obrigado e até a próxima.